Bem-vindos à Rádio WLC, uma subsidiária do Ministério da World Last Chance, um ministério online dedicado a aprender como viver e estar constantemente preparado para o retorno do Salvador. Durante 2000 anos, os crentes de todas as gerações desejaram ser a última geração. Porém, ao contrário da crença popular, Cristo não deu-lhes sinais dos tempos para que eles pudessem reconhecê-los como tais. Em vez disso, ele os advertiu uma vez após a outra que a sua vinda pegaria de surpresa até mesmo os escolhidos. Yahushua os alertou sem reservas para estarem prontos, pois ele disse em Mateus 24:44, "A hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá." Rádio WLC, ensinando e preparando corações para o iminente retorno de Cristo. Martin Luther King Jr. foi um ativista americano que ficou famoso por seu ativismo social. Ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz de 1964 por ter lutado contra a desigualdade racial de uma forma pacífica. Se alguém entendeu que agir pela fé é fazer a coisa certa, este foi tal ativista. Ele escreveu uma vez, abre aspas, "Fé é dar o primeiro passo, mesmo quando você não vê toda a escada." E o programa de hoje, Vivendo pela Fé e não pelo que vemos. O autor, poeta e educador Patrick Overton, em uma declaração notavelmente semelhante à do romancista irlandês-canadense O.R. Mayling, coloca de uma outra forma. Ele diz, abre aspas, "Quando você chegar ao limite de toda a luz que você tem e tiver que dar um passo na escuridão do desconhecido, acredite que uma de duas coisas vai acontecer. Ou haverá algo sólido para pisar, ou você aprenderá a voar." Olá, meu nome é Cris Deluca e você está ouvindo a Rádio World Last Chance, onde cobrimos uma variedade de tópicos que tem como foco as escrituras, as profecias, as crenças bíblicas, a piedade prática e a necessidade de se preparar constantemente para o retorno de Yahushua, que pode ocorrer a qualquer momento. Eu não sei exatamente quem proferiu essa citação primeiro, se foi o Overton ou o Mayling, mas eu queria mencionar os nomes dos dois porque suas falas são bastante semelhantes. Agora, um claramente inspirou o outro, caso não tenha tido nenhum tipo de plágio, mas é uma boa citação que ilustra a fé. Ela nos dá a certeza de que Yahuwah nos dará um lugar sólido para pisar ou ele nos dará asas para voar. Hoje, o Will Santos vai compartilhar conosco o que significa viver pela fé, e não pelo que vemos. Will, a fé é vital para a caminhada cristã, e todos nós sabemos disso, mas o que significa viver pela fé e não pelo que vemos? Em um nível prático, como isso funciona? Essa é uma boa pergunta, Chris. Vamos começar com a passagem bíblica onde encontramos essa frase. Você poderia, por favor, abrir em 2 Coríntios capítulo 5 e ler para nós o versículo 7? O verso é o de 2 Coríntios 5, versículo 7. Este é um versículo meio curto e não traz muita coisa. Diz, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Certo. Então vamos dar uma olhada neste verso dentro do contexto. O capítulo 5 é apenas uma continuação dos ensinos de Paulo no capítulo 4. Este capítulo começa com Paulo dizendo: "Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos." Por que não desfalecemos? Porque temos fé. Leia para nós os versículos 6 e 7 do capítulo 4. Ok. Porque Yahuwah, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Yahuwah, na face de Yahushua Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Yahuwah e não de nós. O tesouro que guardamos dentro de nosso ser é a luz que vem do conhecimento de Yah, e isso produz fé em cada um de nós.
Romanos 12:3 nos diz que Yahweh, conforme a medida da fé, repartiu a cada um de nós. A fé é o que nos dá forças para enfrentar as provações da vida. E o que diz os versículos 8 e 9? Tá. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. É por causa da fé que podemos ser em tudo atribulados, mas não angustiados. Na vida certamente haverá muitas vezes em que ficaremos perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. É isso que a fé faz por nós. Ela nos fortalece para perseverar. Agora vá para o versículo 16. Por isso, consequentemente, como resultado, por essa razão, o quê? Não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Este é o ponto principal da mensagem de Paulo trazido nesses versos. O futuro que aguarda os fiéis, a eternidade vivida em pleno gozo no reino de Yahweh, vale qualquer esforço em nossa passagem nesta vida. Paulo está ansiando por essa promessa vindoura, e é o prêmio que ele aguarda que o mantém focado no que importa. Ele não permite que os problemas dessa vida o distraiam, mas o mantém, e é isso que fazia com que ele continuasse pregando diante da intensa perseguição que enfrentou. Ele sabia que mesmo que ele perdesse sua vida temporal, se ele permanecesse fiel, ainda assim ele alcançaria a vida eterna. Paulo está convidando todos os crentes a abraçar este mesmo entendimento. E ele nos diz que podemos ter plena confiança nas promessas de Yah. É isso que nos permite focar no futuro, ao invés das provações de nossos dias. Vamos continuar. Comece a ler, Chris, com o versículo 1 de 2 Coríntios 5. Paulo vai usar uma metáfora nesses versos, comparando nossos corpos físicos que possuímos a um tabernáculo terreno. Ok? Comece, por favor. Ok. Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos, da parte de Iá, um edifício, casa não feita por mãos, eterna, nos céus. E, por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se, todavia, formos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Yahweh quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo. Sabemos que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. O versículo 7, por mais curto que seja, é o resumo de tudo que Paulo disse antes. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Ele contrasta o que devemos fazer com o que não devemos. Devemos viver pela fé, e é isso que devemos fazer, e não devemos viver pelo que vemos. Fé em Cristo? Fé em Yahweh e no que ele fez por nós por meio da vida e morte de Yahushua. Agora já dissemos isso antes, mas vale a pena repetir. Fé não é um sentimento. Fé é o que você exerce quando não está sentindo essa mesma fé. Quando você está com medo e quando lhe falta confiança é quando você exerce fé. Pegue seu dicionário atrás de você aí, Chris, e leia para nós a definição de fé.
Eu percebi que você está deixando o teu dicionário por aqui o tempo todo. Sim, e eu deveria simplesmente memorizar a definição de fé e poderia apenas recitar quando você precisasse. Vamos ver. Aqui diz que fé é a crença, o assentimento da mente à verdade do que é declarado por outro, repousando em sua autoridade e veracidade, sem outra evidência, o julgamento de que o outro afirma ou testemunha é a verdade. Fé é o assentimento da mente à verdade de uma ideia empreendida por outro, crença em evidência provável de qualquer tipo. Basicamente, a fé se resume a uma escolha. Gostamos de nos sentir corajosos e transmitir confiança. Fato esse que às vezes, até mesmo muitas vezes, as circunstâncias nos deixam com medo e sem confiança. É nessas horas que exercemos fé. Escolhemos acreditar que o que Yahweh declarou é verdade, em detrimento de quem ele é como ser, pois ele é um ser de extrema confiança. E também é todo-poderoso. Sim, e isso também. Quando estamos em dificuldade, saber que Ele é o Criador e tem todo o poder em suas mãos permite que tenhamos fé, e nossa mente nos mostrará que a promessa é verdadeira, com base no caráter, na força e no poder do doador da promessa. Sem contar que Ele também é infinitamente amoroso. Nós encontramos esse conceito em Hebreus 11. O que diz o versículo 1? Dê-me só um segundo e eu lhe direi. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção dos fatos que se não veem. A referência marginal para a certeza indica o termo base, ou seja, a fé é a base ou o fundamento das coisas que se esperam. Mas o autor de Hebreus não para por aí. Ele vai um passo além. Ele diz que a fé é a convicção, a prova, de coisas ainda não vistas, e essa é uma bela comprovação. O fato de termos fé, porque lembre-se, Yah deu a todos uma porção de fé. O fato de termos qualquer fé é prova de coisas ainda não vistas. Devemos nos apegar à fé e à esperança que temos em Yahweh. O futuro pode parecer sombrio. O presente pode muito bem parecer opressor, desanimador e incerto. Mas ao invés de olhar para o que nos cerca, devemos nos concentrar no que não é visto, e isso é exercer fé. A fé era algo que Yahushua queria que seus ouvintes entendessem. Ele dizia coisas como: se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Sim, e eu tentei isso quando era criança. Estávamos visitando um lugar próximo a algumas montanhas em um feriado de verão. E pensei que seria uma boa ideia confirmar se eu tinha a fé do tamanho de um grão de mostarda. E como foi tua experiência de fé? Meu pai queria subir e eu não. E então eu decidi que se eu simplesmente conseguisse tirar do lugar aquela montanha, eu não precisaria escalá-la. Então, naquela manhã, depois do café da manhã, saí e com a minha fé inabalável, mirei aquela montanha e disse: se afasta daí. E o que aconteceu? Bem, já que ela não saiu do lugar, decidi que talvez precisasse dizer da mesma forma que está escrito nas Escrituras. Assim, mais uma vez, me concentrei e me apeguei a toda a fé que tinha. Apontei para o horizonte distante e ordenei: passa daqui para colar. E qual foi o resultado? Digamos que não foi preciso redesenhar nenhum outro mapa da região por minha culpa. Posso até imaginar você tentando fazer isso. Obviamente, o que o pequeno Chris não entendeu foi que Cristo estava falando metaforicamente. Quando enfrentamos uma montanha de dificuldades, podemos pela fé reivindicar uma promessa e ver um caminho aberto diante de nós. Nós temos uma excelente definição de fé na história do centurião, e vamos lê-la. Você poderia, por favor, Chris, abrir em Mateus 8 e ler os versículos 5 a 10? Ok. Yahushua, entrando em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Yahushua lhe disse: eu irei curá-lo.
Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e meu rapaz será curado, pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este vai e ele vai, a outro vem e ele vem, e ao meu servo faze isto e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Yahushua e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Se tivéssemos o privilégio de testemunhar esse diálogo, o que teríamos ouvido é o centurião dizendo: Não precisa vir à minha casa. Você tem autoridade. Eu reconheço sua autoridade porque eu também tenho autoridade. Tudo o que você precisa fazer é ordenar e meu servo será curado. E a próxima coisa que teríamos ouvido é Yahushua dizendo: Isso é fé. E eu não encontrei fé como essa nem mesmo em Israel. Esse é o tipo de fé que devemos exercer em nosso viver diário. Devemos criar o hábito de acreditar na palavra de Yah em todas as coisas. E fazemos isso focando no que é invisível. E será assim que viveremos pela fé. Para esclarecer seu ponto, Paulo fornece um contraste. Ele diz: andamos por fé e não pelo que vemos. Não pelo que vemos, isso mesmo. É tudo sobre onde escolhemos focar. Paulo está nos dizendo que devemos focar nossa atenção e nossa fé em realidades não vistas, ao invés das circunstâncias que o mundo nos apresenta. O foco e o centro de nossas vidas é estar em realidades não vistas. Viver pelo que vemos centraliza nossas vidas e nossa atenção, bem como foca nossa energia no mundo ao nosso redor, e é isso que não devemos fazer. Isso é tão difícil, não é mesmo, Will? Sem dúvidas. E a tecnologia torna isso ainda mais desafiador. Você sabia que a capacidade de atenção das pessoas está literalmente se tornando mais curta? Há um excesso constante de informações e tudo está muito que prontamente à nossa disposição. Estamos constantemente sendo bombardeados com uma verdadeira enxurrada de informações. A tecnologia traz a riqueza de bibliotecas, jornais, cinema, romances, best-sellers e muito mais trazidos diretamente para nossos telefones que andam conosco 24 horas por dia. Nós os carregamos conosco para onde quer que vamos, e isso cria um estado de espírito de estarmos ocupados e agitados o tempo todo, dificultando ouvir a voz calma e suave. Sem mencionar todas as distrações da vida moderna, pois as mídias sociais são uma grande distração para muitas pessoas. Sei que minha própria saúde mental melhorou quando parei de usá-las. E como você disse, não precisamos esperar para ver as notícias no Jornal da Noite. As últimas notícias estão constantemente disponíveis em nossos telefones que levamos para todos os lugares. É muito difícil não focar no mundo ao nosso redor. É muito fácil viver pelo que vemos, e o diabo tem cuidado meticulosamente disso. É preciso um esforço consciente de nossa parte para escolher estender nosso foco além do que está bem à nossa frente. Se você pega o ônibus para o trabalho, você pode usar esse tempo para memorizar passagens das Escrituras, em vez de acessar as últimas manchetes ou postagens nas mídias sociais. Isso pode ser feito caso você goste de correr ou talvez fazer trabalhos manuais. Em vez de ouvir os últimos sucessos musicais populares ou até mesmo programas de rádio nos seus fones de ouvido, ouça um sermão. Essas são todas escolhas que podemos fazer para ampliar nosso foco às realidades do invisível, em vez do mundo físico ao nosso redor. É mais fácil falar do que fazer. Realmente é, porque também estamos lutando contra a nossa natureza caída, e nossa natureza caída gosta do caminho mais fácil. Gostamos de fugir das coisas estressantes da vida moderna e concentramos nossa atenção em um filme, um romance ou um jogo de computador. E como então devemos manter o nosso foco nas coisas celestiais em vez do mundo ao nosso redor? Alguma dica prática que podemos usar? Paulo nos dá algumas em sua carta aos Filipenses. Nosso mundo moderno pode ter distrações que as gerações anteriores não tinham, mas a atração de focar no mundo invisível em vez do invisível sempre foi uma tentação. Vamos ver o que Paulo aconselhou. Abra em Filipenses capítulo 4 e leia o versículo 8. Quer saber? Vamos ler no contexto. Comece com o versículo 6. Ok. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas, diante de Yah,
as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Yahweh, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Yahushua. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Bem, tudo isso elimina a maioria das coisas que encontramos na mídia moderna, não é mesmo? Quase tudo. Mas se fizermos isso, será muito mais fácil focar nas realidades invisíveis. Na verdade, quero lançar um desafio aos nossos ouvintes. Façam jejum. Não estou falando de um jejum físico, pois nem todos os jejuns são físicos. Faça um jejum espiritual. Faça um jejum de mídia social. O que quer que esteja consumindo seus pensamentos e atenção, faça um jejum espiritual onde você elimine isso de sua vida. Talvez sejam jogos de computador, talvez sejam romances ou filmes, ou sei lá. Talvez o TikTok, o Facebook, o Novo X ou qualquer outro tipo de distração. Sim, pode ser qualquer coisa. Podem ser esportes, ou vídeos do YouTube, ou até coisas que envolvam fofocas das celebridades. O que quer que esteja levando sua atenção e mantendo nosso foco longe das realidades espirituais. Tente cortar isso da sua vida por apenas uma semana e usar esse tempo para se concentrar em realidades espirituais. Eu posso garantir que você verá uma tremenda mudança em sua capacidade de se concentrar nas realidades eternas. E é provável que você chegue ao fim dessa semana e decida que quer continuar por mais tempo. Dizem que leva 21 dias, 3 semanas para formar o novo hábito? 3 semanas podem parecer muito para começar, mas se você puder tentar por apenas uma semana, meu palpite é que o impacto que você verá em sua vida espiritual quando preencher o tempo restante com coisas espirituais será tão grande que você nem vai querer voltar para a maneira como vivia sua vida antes. O que Filipenses 4, versículo 7 diz que aconteceria se assim procedermos? O quê? E a paz de Yahweh, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Yahushua. Não podemos fazer isso por meio das nossas próprias forças, uma vez que temos naturezas caídas. Os desejos mais elevados estão constantemente em guerra com o homem do pecado. É por isso que Paulo, em Romanos 7, disse: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se escolhermos focar no que é verdadeiro, puro, santo e de boa fama, então a paz de Yah nos ajudará a guardar nossos corações e mentes. Que promessa! Tudo bem, vamos fazer uma pausa rápida e voltamos já já! Estima-se que existam cerca de 40 calendários diferentes em uso no mundo hoje. Para países que têm acordos comerciais com os Estados Unidos, o calendário solar gregoriano, nome esse dado em homenagem ao Papa Gregório XIII, é sempre usado nesses acordos internacionais. O calendário gregoriano tornou-se tão comumente usado no Ocidente que muitas pessoas presumem que sua semana de ciclo contínuo de 7 dias representa a semana de 7 dias estabelecida na criação. Nada poderia estar mais longe da verdade. O calendário papal gregoriano é uma adaptação do calendário pagão juliano. Na verdade, nenhum dia da semana foi perdido quando houve a transição do calendário juliano para o gregoriano. Mas isso não prova que o sábado é o sábado original de guarda, ou que o domingo é o dia da ressurreição de Cristo. O calendário juliano na época de Cristo tinha uma semana de 8 dias, e os judeus certamente não estavam usando o calendário de seus opressores romanos, ou seja, eles ainda estavam usando o calendário estabelecido por Yahweh na criação. Este calendário lunisolar é muito diferente do calendário solar usado em todo o mundo nos dias de hoje. Se honrar a Yah e adorá-lo em seu verdadeiro sábado de guarda é importante para você, querido ouvinte, você precisa ter conhecimento sobre esses fatos da história.
Ao acessar o www.worldlastchance.com/português, procure pelo artigo intitulado Uma Semana de 8 Dias? História do Calendário Juliano. Os fatos vão te fascinar e te chocar. Procure pelo artigo Uma Semana de 8 Dias? História do Calendário Juliano. Estas são informações que todo crente deve saber. Leia-o hoje. Estávamos falando sobre o que significa viver pela fé e não pelo que vemos. Devemos expandir nosso foco para coisas que são palpáveis por meio da fé, em vez de nos distrairmos com as circunstâncias e lutas de nossas vidas terrenas. Mas isso não tem o condão de desconsiderar todas essas lutas, pois elas são bastante reais e importam. Yahweh se importa com o nosso viver diário e com as coisas que importam para nós, seja trabalho, escola, filhos ou pais, bem como os relacionamentos interpessoais. Tudo isso é importante, e como nosso Pai amoroso, Yahweh se importa com esse aspecto de nossas vidas. Então, não precisamos descartar nossas lutas. Elas são muito reais. Mas o ponto é que não devemos deixar nossa fé ser ditada por nossas circunstâncias. E o que você quer dizer com isso? Não queremos ter uma fé quando desfalecemos em momentos de dificuldades, assim como uma fé consistente apenas quando tudo está bem. É quando a vida é difícil que precisamos exercer fé. Veja, estamos vivendo em um mundo de pecado e vamos enfrentar várias lutas e problemas, mas eles não precisam prender nossa atenção. Temos o privilégio de viver pela fé quando as circunstâncias não são favoráveis. Vamos então levar isso para um nível prático? Como colocamos essa forma de agir em nossa vida diária? Bem, a primeira coisa a fazer é ter cuidado para não nos fixarmos nas coisas que são visíveis e palpáveis. A política que nos preocupa, as contas altas que nos assustam, entre outros. A palavra fixar significa literalmente focar os olhos ou a atenção em seja lá o que for que esteja consumindo nossa atenção e nos afastando de Yah. Bom, para ser honesto, é muito fácil se concentrar no que está acontecendo ao nosso redor. Achamos que se reservarmos os sábados para as coisas espirituais, nossa vida cristã está indo de vento em popa. Ah, sem dúvidas. Mas se nossos padrões habituais de pensamento não focarem em questões temporais nos outros 6 dias e, consequentemente, quando a vida agarra um outro rumo, é fácil sentir que tudo está desmoronando. Isso acontece com todos nós, pois a vida tem seus altos, mas também tem muitos baixos. E as perguntas que ficam são: onde estará sua âncora firmada quando isso acontecer? E no que você irá se apoiar? Mas como crentes temos o privilégio de poder ter uma abordagem e perspectiva diferente para a nossa vida. Em vez de focar apenas nos eventos atuais ou em nossas lutas diárias, temos o privilégio de olhar além e focar nas realidades eternas. E como fazemos isso? Como mantemos nosso foco nas realidades eternas? Bem, primeiro temos que priorizar e gastar tempo com Yah e em sua palavra. Se eu não estiver passando tempo com ele, conhecendo-o, estudando a Bíblia, meditando sobre o que aprendi, então não vou conseguir manter meu foco no que importa. Essa é uma escolha que todos nós podemos fazer. Vamos ficar acordados até tarde lendo, assistindo TV, jogando no nosso telefone ou no computador, para que estejamos cansados demais na manhã seguinte, para acordar a tempo para o estudo pessoal das Escrituras? Podemos escolher onde focar, e nosso foco é o que escolhemos pensar em nosso tempo livre. O que quero dizer quando digo tempo livre, obviamente, não é aquele que temos no trabalho ou na escola, lugares esses que devemos prestar atenção ao que estamos fazendo. Isso vai envolver nossa mente e deve ser assim. Mas o que você gosta de pensar em seu tempo livre? Onde, então, você escolhe focar sua atenção? Eu gosto de como você diz, de que tudo é uma escolha. E entendo perfeitamente teu ponto. Podemos ter naturezas caídas, mas ainda está em nosso poder como escolhemos gastar nosso tempo livre e colocar o nosso foco. E isso me leva ao meu próximo ponto. Faça a escolha de manter sua atenção focada em coisas futuras e não pretéritas. O autor de Hebreus comparou isso a uma corrida. Vamos ler. Hebreus 12, versículos 1 a 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado
que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Yahushua, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Yah. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Isso nos ensina uma lição importante. Cristo suportou a cruz mantendo os olhos no prêmio que estava diante dele. E, como ele é nosso exemplo em todas as coisas, é isso que devemos também fazer. Vejamos a vida de um atleta olímpico. Em 2016, Wade Van Niekerk, um velocista sul-africano, estabeleceu um novo recorde mundial para os 400 metros rasos que até hoje nunca foi quebrado. E qual foi o tempo dele? 43 segundos e 3 centésimos. Uau, que tempo incrível! Só para dar uma ideia de quão incrivelmente rápida foi sua performance, o segundo tempo mais rápido dos 400 metros de todos os tempos foi estabelecido pelo americano Michael Johnson em 1999. Seu tempo foi de 43 segundos e 18 centésimos, e para o mundo das corridas essa é uma margem e tanto. Agora, quando esses homens correm, eles o fazem olhando para trás? É óbvio que não. Sim, eles olham para frente. Se olharem para trás, eles podem desviar para a pista de outro corredor ou até mesmo tropeçar e cair. Em vez disso, eles fixam seus olhares no que está à sua frente, e é isso que devemos fazer também. Devemos manter nossos olhos no prêmio que nos dará a vida eterna no reino de Yah. Ao fixarmos nossos olhos no prêmio, seremos fortalecidos e suportaremos as dificuldades que nos cercam e que nos conduzirão à eternidade. E é claro, isso não é fácil. E nada do que vale a pena, ué? Yahushua prometeu paz, mas que não seria fácil. Ele prometeu estar sempre conosco e nos dar vida em abundância, mas ele nunca prometeu uma caminhada fácil. Agora, se ele está conosco, isso é o que importa. E nós validamos a sua presença ao lembrarmos das verdades a nós dadas. Vejamos algumas delas. Nos lembra que, embora o salário do pecado seja a morte, o presente de Yah é a vida eterna por meio de Yahushua, nosso Salvador. Nos lembra que, se nos falta sabedoria, podemos pedir a Yah, que a todos dá livremente e não nos impropera. Ter em mente que Yahuwah é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Nos lembra da promessa de Yah de que ele nunca nos deixará nem nos abandonará. É assim que mudamos nosso foco para realidades eternas, mantendo nossos olhos no prêmio e estar constantemente com essas verdades em mente. Eu gostaria de encerrar com Malaquias 3,16. Este é um versículo pouco conhecido que nos dá um vislumbre intrigante de quão importante é lembrarmos da verdade e falar sobre essas coisas. Malaquias 3, versículo 16. Então, os que temiam a Yahuwah falavam uns aos outros. Yahuwah atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem a Yahuwah e para os que se lembram do seu nome. É assim que nossas palavras de louvor são preciosas para Yahuwah. E quão importante é que meditemos e falemos das verdades que conhecemos, porque isto nos firma na verdade para que, não importa o que aconteça, nossa fé seja fortalecida e sejamos capazes de viver pela fé e não pelo que vemos. Muito bom. E falando por mim, é muito revigorante lembrar como o Yahuwah me abençoou no passado. Isso me dá confiança para as coisas futuras. Ter essa atitude de gratidão mantém meu foco em Yah. A seguir na nossa caixa de mensagens diárias, por que Yahuwah puniu Davi por algo que ele o incitou a fazer? Fique ligado! Você está ouvindo a rádio World Last Chance, rádio WLC, ensinando e preparando corações para o iminente retorno de Cristo. O arrebatamento.
Uma promessa preciosa ou uma ameaça aterrorizante? Bem, isso realmente depende de quando você acredita que isso irá acontecer. Apesar das muitas advertências de Cristo de que seu retorno pegaria de surpresa até mesmo os salvos, a grande maioria dos cristãos hoje aguarda por um tempo de angústia, ou por uma grande tribulação, com o fim de indicar que seu retorno está às portas. Muitos acreditam que serão retirados deste mundo antes desse tempo de angústia, e que é autodenominado de arrebatamento pré-tribulação. Alguns cristãos acreditam que serão levados por meio de um arrebatamento em meio a uma grande tribulação, enquanto outros acreditam que serão arrebatados somente por ocasião do fim do tempo de angústia. A Bíblia, na verdade, fala sobre um arrebatamento, mas ela não ensina nada tão patente quanto a grande tribulação como um sinal de alerta de que o retorno de Cristo está próximo. Assim, quando e em que circunstâncias o arrebatamento ocorrerá? Junte-se ao Chris e ao Will em sua discussão deste mesmo tópico no programa 248, intitulado A Verdade sobre o Arrebatamento. Uma vez que você entenda exatamente quando o arrebatamento ocorrerá, você nunca mais terá medo de ser deixado para trás. Procure pelo programa A Verdade sobre o Arrebatamento no www.worldlastchance.com/português. Mais uma vez, o programa é o de número 248, A Verdade sobre o Arrebatamento. E é relevante lembrar que os programas transmitidos anteriormente também podem ser ouvidos no YouTube. A pergunta de hoje vem de um país que tem uma das menores taxas de divórcio do mundo. Bem, vou chutar que não é um país ocidental. Você está no caminho certo. É também o país que ostenta a estátua mais alta do mundo. Tem a estátua mais alta? Bem, eu diria que poderia ser nos Estados Unidos, que tem a Estátua da Liberdade, ou o Brasil com a estátua do Cristo Redentor. Mas você disse que não é um país ocidental. Não é. A Estátua da Liberdade tem 46 metros ou 151 pés de altura. Com a sustentação da parte de baixo, isso a eleva para 93 metros, ou 305 pés. O Cristo Redentor, aqui no Brasil, tem 30 metros ou 98 pés de altura. Essa outra estátua sobe a impressionantes 182 metros de altura, ou 600 pés. Uau! E onde então está localizada essa estátua? Ela é chamada de Estátua da Unidade. Ela é dedicada a Sardar Patel, que foi um líder da independência no estado ocidental de Gujarat, na Índia. Isso é incrível e eu adoraria visitá-la um dia. Eu já vi muitas fotos e é realmente incrível. Mas vamos lá. Praneva escreve: Saudações, irmãos, em nome de Yahushua. Minha esposa e eu temos estudado sobre a vida de Davi. E uma coisa tem nos incomodado. Você poderia explicar por que Yahuwah ficou tão contrariado com Davi por numerar Israel? Isso está realmente nos confundindo, porque as escrituras dizem que o próprio Yahuwah instigou Davi a fazer isso. E, assim, por que então que ele ficou tão bravo com Davi por fazer o que ele mesmo havia instigado a fazer? Estou muito feliz por ter a chance de responder a esta pergunta. E a razão pela qual eu sei a resposta é que isso também costumava me incomodar. Dessa forma, eu decidi estudar sobre isso. Vamos primeiro descobrir se Yahuwah realmente foi quem incitou Davi a pecar, porque se ele o fez, temos um problemão para resolver. Mas tudo bem, vamos começar lendo a passagem sobre a qual Praneva está falando. Você poderia, Chris, por favor, abrir em 2 Samuel, capítulo 24, e ler os versículos 1 e 2? Sim, posso. Tornou a ira de Yahuwah a acender-se contra os israelitas. E ele incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, comandante do seu exército: Percorre todas as tribos de Israel, de Dan até Berseba, e levanta o censo do povo, para que eu saiba o seu número. Isso soa como se Yahuwah tivesse influenciado Davi a fazer o que ele mais tarde o puniria.
o que, é claro, se fosse verdade, não seria justo. Agora teremos que cavar um pouco mais fundo para descobrir o que está acontecendo aqui. Abra, Chris, em 1 Crônicas 21, versículos 1 e 2. Esse é um relato paralelo ao que você acabou de ler em 2 Samuel. Você já achou? Se sim, leia-o para nós, por favor. Então, Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Disse Davi a Joabe e aos chefes do povo: Ide, levantai o censo de Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me a apuração para que eu saiba o seu número. E aqui temos uma perspectiva completamente diferente. Agora, uma maneira de explicar isso é dizendo que Yahweh, em sua presciência, permitirá que Satanás haja de maneiras que eventualmente resultem num aperfeiçoamento dos crentes. Por exemplo, em 2 Coríntios 12, Paulo diz que foi-lhe dado um espinho na carne, ou seja, um mensageiro de Satanás para atormentá-lo. Então, essa é uma interpretação. Yah permitiu que Satanás tentasse Davi, revelando assim o que estava no coração de Davi. E você concorda com essa interpretação? Bem, não. Essa interpretação funciona algumas vezes. Mas com relação a essa passagem, especificamente, acho que há uma explicação diferente e precisa haver. O espinho na carne de Paulo só o abateu e o pecado de Davi acabou custando a vida de muitos israelitas. E então acho que precisamos procurar outra explicação. Vamos ver 2 Samuel 24, versículo 1, em algumas outras versões. Você poderia procurar aí no seu computador e encontrar outras traduções? Claro, deixa eu ver. Não estou encontrando nada. As duas primeiras que procurei dizem a mesma coisa. Tornou a ira de Yahweh a acender-se contra os israelitas, e ele incitou Davi contra eles. Vamos tentar outra tradução. Esta diz: e a ira de Yahweh se tornou a acender contra Israel, e incitou Davi contra eles. Ótimo! E alguma outra tradução diz algo diferente? Sim, tem um aqui bem diferente. Ela diz: mais uma vez, Yahweh ficou irado com Israel. Ele levou Davi a prejudicá-los mediante a contagem do povo de Israel e de Judá. Então, em algumas traduções dizem ele, enquanto esta diz e. Em outras palavras, foi a ira de Yahweh que incitou Davi contra Israel. A razão pela qual temos essas diferenças na tradução é que no hebraico original o verbo incitar não tem sujeito. Então cabe ao leitor decidir quem ou o que incitou Davi. Muito interessante. E qual é a tradução literal? Bem, poderíamos dizer, houve quem incitou Davi contra eles, mas isso soaria estranho. Sim, muito estranho. Ou você poderia dizer, pois alguém incitou Davi contra eles. Novamente não está claro. Alguns tradutores, como vimos, entendem que é Yahweh ou sua ira, mas isso é apenas uma suposição, ou pode ter sido a própria imaginação maligna de Davi. Afinal, ele era humano, ou ainda ele estaria com medo por haver um inimigo mais poderoso. Pode ter sido Satanás, como no relato correspondente de 1 Crônicas. Sim, claro que pode. 1 Crônicas diz que Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi. A palavra Satanás significa simplesmente adversário. Talvez um dos conselheiros de Davi tenha lhe dado um conselho ruim, mas a verdade é que simplesmente não sabemos. No entanto, sabendo que o hebraico original não diz que era Yahweh e que isso foi uma suposição por parte dos tradutores, eu estou inclinado a pensar que não era realmente Yahweh. E então este ponto tira a ideia de ter sido uma injustiça. Não acredito que as evidências apoiem que tenha sido Yahweh, porque nos versículos seguintes o próprio Yahweh está tentando dissuadir Davi de seguir esse curso de ação, dando-lhe recomendações lógicas e racionais. Leia os versículos 3 e 4 de 2 Samuel 24. Disse Joabe ao rei: ora, multiplique Yahweh teu Elohim a este povo 100 vezes mais, e o rei, meu senhor, o veja. Mas por que tem prazer nisto o rei, meu senhor? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Saiu, pois, Joabe com os chefes do exército da presença do rei, a levantar o censo do povo de Israel. Às vezes, Yahweh fala por meio de humanos, tentando influenciar um melhor curso de ação.
E eu acredito que é isso que vemos acontecendo aqui. Eu gostaria de ver o que diz em 1 Crônicas. Escute isso. Exprime praticamente a mesma coisa, diz. E então disse Joabe: multiplique Yahua, teu Elohim, a este povo 100 vezes mais. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos do meu senhor? Por que requer isso o meu senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e percorreu todo Israel, então voltou para Jerusalém. Esta passagem é ainda mais clara. Aqui Joabe está dizendo a Davi que se ele fizesse o que não era para ser feito, traria culpa a Israel. Esta é outra razão pela qual acredito que as traduções que trazem Yahweh como sendo aquele que incitou Davi estão incorretas. Yah não tenta ninguém. Esse é um ponto muito bom. Tiago 1,13. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Yahweh, porque Yahweh não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Excelente verso. Eu não tinha pensado nesse, mas você está certo. Então isso nos leva a outro elemento da questão, que é por que Yahweh ficou tão bravo com o que Davi fez. Por que esse foi um pecado? Bem, a minha dúvida é: uma vez que os governos hoje fazem diversos censos de suas populações, isso também seria considerado um pecado? Não, não é. A diferença é que em Israel você só tinha o direito de contar ou numerar o que pertencia a você. E Israel pertencia a Yahweh e não a Davi. Ah, entendi. Um censo era feito quando você queria ir para a guerra e você saberia quantos homens de combate você teria à sua disposição. E neste caso não havia nenhuma guerra iminente. Além disso, era uma razão, uma desculpa para Davi taxar o povo. Abra em Êxodo 30 e leia os versículos 11 e 12. Ok. Disse mais Yahweh a Moisés: quando fizeres recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará a Yahweh o resgate de si próprio, quando os contares, para que não haja entre eles praga nenhuma, quando os arrolares. Era prerrogativa de Yahweh exigir um censo. Agora, pelos relatos de 2 Samuel e 1 Crônicas, eu não sei se Davi exigiu que Israel pagasse o resgate ou não. Meu palpite é que ele provavelmente o fez, mas isso é apenas um palpite. De qualquer forma, foi errado da parte de Davi fazer isso, e é por essa razão que ele se sentiu culpado depois. É por isso que o comandante Joabe o advertiu e disse-lhe que aquilo era um erro. Leia o versículo 10 de 2 Samuel 24. Sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse a Yahweh: muito pequei no que fiz. Porém, agora, ó Yahweh, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Isso foi antes de Yahweh enviar um profeta a Davi para repreendê-lo. Davi sabia que era errado numerar Israel, mas assim mesmo ele o fez, e é por isso que ele se sentiu tão culpado depois. Israel pertencia a Yah e não a Davi. E foi extremamente presunçoso da parte de Davi fazer isso. Certo, isso faz mais sentido. Eu sempre me perguntei sobre isso também. Obrigado para a Neve por sua ótima pergunta. Temos tempo para mais uma pergunta, se você for breve em sua resposta. Tudo bem, faça então uma pergunta curta. Vamos lá. Cliff, de Barrie, Ontário, Canadá, tem uma pergunta sobre nossas transmissões ao vivo. Ele diz: estou ouvindo suas transmissões no YouTube, mas gostaria de verificar se consigo ouvir no meu rádio de ondas curtas. Onde posso encontrar a lista dos horários de transmissão? Se você for até a nossa página inicial no www.worldlastchance.com/português e rolar para baixo, você verá uma seção que diz Transmissão de rádio de ondas curtas da WLC. Nessa seção você verá alguns hiperlinks. Um deles diz Programação de Rádio WLC. Clique nele para visualizar uma lista de horários por idiomas. Agora, devo acrescentar que neste momento ainda não estamos transmitindo em todos os idiomas. Os programas de rádio de alguns idiomas ainda estão disponíveis apenas em nosso site e no YouTube.
Atualmente estamos transmitindo em inglês, francês, alemão, espanhol e português, mas continue acompanhando. Espero que possamos em breve disponibilizar também nos outros idiomas. Até lá, porém, você ainda pode ouvi-los no YouTube e na WLC. Pronto, minha resposta foi breve o bastante? Sim, foi muito bom. Eu só gostaria de acrescentar uma coisa, que é: quando você compartilha com as pessoas sobre a rádio WLC, você deverá lembrar, querido ouvinte, de que muitas pessoas são bilíngues ou até multilíngues. Ou você pode estar ouvindo em um idioma, mas outra pessoa pode se sentir mais confortável se sua língua nativa for diferente da sua. Dessa forma, confira a lista de idiomas os quais temos transmissões disponíveis. Em nosso site, próximo do topo da página inicial, temos o ícone da rádio WLC. Clique nele para encontrar uma lista dos vários idiomas em que transmitimos. Você pode preferir ouvir em português, mas um amigo ou parente poderá achar mais fácil ouvir em inglês, espanhol ou sei lá qual língua. Só estou lembrando, caro ouvinte, que você tem muitas opções disponíveis. Tudo certo, então? A seguir, a Laura Lee traz para nós uma outra linda promessa das Escrituras. Fique ligado! A marca da besta, uma das profecias mais tenebrosas e incômodas das Escrituras. Especula-se que a marca da besta será um cartão de identificação nacional, um código de barras tatuado no pulso ou na testa, ou mesmo um microchip inserido sobre a pele. À medida que a tecnologia avançou, também avançaram as teorias e as especulações sobre essa advertência. Porém, a verdade surpreendente é que essa profecia, ao contrário da opinião popular, não está descrevendo um evento que ocorrerá no fim deste mundo. Em vez disso, ela está ligada à destruição de Jerusalém há quase 2000 anos atrás. Não precisamos ficar receosos quanto à besta ou à sua marca. Em vez disso, nossa total atenção deve estar focada em fazer uma rendição sem precedentes e estar em vigilância constante, uma vez que Yahushua alertou que sua vinda pegaria de surpresa até mesmo os escolhidos. Para saber mais, visite o www.worldlastchance.com/português. Procure pelo artigo intitulado A Marca da Besta Revelada. Novamente, o título é A Marca da Besta Revelada. Leia hoje no www.worldlastchance.com/português. Olá, eu sou a Laura Lee com sua promessa diária da Palavra de Yah. Ao lembrar de um amigo que havia morrido, o roqueiro britânico Rod Stewart o descreveu como, abre aspas, o cara mais amável que já conheci. Para mim, a gentileza é o traço de personalidade mais altruísta que existe. Adoro versículos da Bíblia que descrevem a bondade de Yahweh. A bondade atrai corações como nada mais é capaz de fazer. Quando Leah Shirley Sheffield tinha apenas 19 anos, ela trabalhava como cabeleireira. Um dia, uma mulher entrou no salão. Ela estava obviamente exausta e sob intensa pressão. Quando Leah perguntou se poderia ajudá-la, ela explicou que sua irmã estava muito doente e precisava cortar seu cabelo, e que elas haviam sido ignoradas por diversos salões de beleza, em razão dela estar em cadeira de rodas. Ela estava quase chorando ao explicar que já havia lavado o cabelo da irmã e que elas só precisavam de alguém que cortasse seu cabelo. Será um prazer em te ajudar, Leah tranquilizou aquela senhora. A mulher ficou tão grata que a agradeceu, enquanto se dirigia ao seu carro para buscar sua irmã. Ao aguardar aquela senhora retornar, Leah foi até onde ela cortava o cabelo de suas clientes e tomou as providências necessárias para que sua cliente tivesse espaço suficiente para sua cadeira de rodas, bem como para sua acompanhante. Quando as mulheres retornaram, Leah teve dificuldades em esconder sua tristeza pelo fato de que, mesmo sendo ainda uma jovem, ela nunca havia encontrado alguém que estivesse tão claramente perto da morte que a sua mais nova cliente. Ao se recompor, Leah penteava o cabelo da sua cliente, as três mulheres conversavam e davam gargalhadas. Foi uma cena que Leah jamais esqueceu, mas isso não foi tudo. Quando as mulheres estavam saindo, a irmã cadeirante pediu o contato de Leah.
Ela então lhe deu seu cartão, que continha todas as informações do salão, bem como seu nome. 2 semanas depois, Lia recebeu a ligação de uma funerária local perguntando se ela poderia ir e fazer o cabelo de uma mulher que havia falecido. Lia ficou confusa, pois ela nunca tinha recebido tal pedido antes, bem como não reconheceu o nome da pessoa que havia falecido. "Você tem certeza de que está falando com a pessoa certa?" ela indagou. A funerária garantiu que sim, dizendo que tinha seu cartão comercial e um envelope para ela. Ainda atônita, Lia marcou um horário para ir até lá. Quando chegou no local, ela reconheceu o rosto da mulher que estava bastante doente e cujo cabelo ela havia cortado apenas 2 semanas antes, depois que vários cabeleireiros haviam rejeitado atendê-la. Um buquê de flores estava ao lado de um envelope, no qual estava identificado com seu nome. Depois de fazer cuidadosamente o cabelo da falecida, Lia decidiu então abrir o envelope. Dentro havia R$1.000 e uma carta. A carta dizia: "Querida Lia, provavelmente nunca mais nos cruzaremos aqui nesta vida, mas eu queria que você soubesse o quanto sua gentileza significou para mim e minha irmã. Fomos ignoradas assim como tratadas com grosseria por vários salões, quando felizmente você nos atendeu com todo esmero. Ver alguém morrer já é bastante difícil. Agora imagine sentir que ninguém se importa com você quando você está passando por um momento difícil em sua vida. Minha irmã foi cabeleireira por anos e um de seus últimos desejos era que seu cabelo fosse cortado antes de morrer. Isso pode não ser importante para alguns, mas ela tinha esse desejo em seu coração. Sua bondade para conosco naquele dia foi algo que tocou minha irmã. Ao ela comentar esse fato comigo ao sairmos de seu salão, quando disse: "É de minha vontade que Lia faça meu cabelo quando eu partir. E eu sei que ela o fará, porque ela é o maior exemplo de bondade nesta vida." Lia não conseguiu conter as lágrimas em pensar que algo tão simples tivesse significado tanto para uma outra pessoa, e isso partiu seu coração. Ela tentou devolver o dinheiro, mas a funerária se recusou a aceitá-lo, dizendo que a mulher tinha sido inflexível e exigido que Lia recebesse tal valor. O que a falecida jamais poderia imaginar, mas Yahua sabia, é que o carro de Lia precisava desesperadamente de reparo. O custo total do reparo? R$1.000. Eclesiastes 11, versículo 1 nos diz: "Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás." Recebemos grandes e preciosas promessas. Vá e comece a reivindicá-las. Como aprendemos recentemente na WLC, o retorno de Cristo não terá sinais de alerta óbvios, pois Yahushua advertiu repetidamente que seu retorno seria repentino e pegaria de surpresa até mesmo os escolhidos. Assim, a segunda vinda ocorrerá quando a vida parecer normal. É por isso que é tão importante que os crentes aprendam a viver pela fé e não pelo que veem. Um dia Cristo retornará. Mas aquela manhã em que você acorda e toma seu café da manhã não será diferente de todos os outros dias. É por isso que é essencial que nos lembremos do que é a verdade, mantendo nossa atenção focada no futuro e nos concentrando no que sabemos e não no que vemos. Então, quer ele venha amanhã ou depois que baixarmos à sepultura, estaremos prontos para encontrá-lo em paz. E, obviamente, para cada um de nós, seu retorno está tão próximo quanto o nosso último suspiro. É isso mesmo, Chris. Obrigado, querido ouvinte, por se juntar a nós no programa de hoje. Se você gostou desse programa e gostaria de compartilhá-lo com os amigos ou familiares, você poderá encontrá-lo em nosso site, no www.worldlastchance.com/português, ou no YouTube. Procure pelo programa 250, intitulado Vivendo pela Fé e Não pelo que Vemos. Novamente, o título é Vivendo pela Fé e Não pelo que Vemos. O programa é de número 250. Se você estiver nos acessando no YouTube, deixe seu comentário. E se você gosta da nossa programação, considere nos dar um joinha para ajudar outras pessoas a encontrar o nosso canal. Clique no sininho para receber notificações quando novos episódios forem disponibilizados. E esperamos que vocês possam se juntar a nós novamente amanhã. E até lá, e lembrem-se, Yahua te ama e ele é digno de confiança. Você ouviu a Rádio WLC.
Este programa e os episódios anteriores da Rádio WLC estão disponíveis para download em nosso site. Eles são ótimos para compartilhar com amigos e para usar em estudos bíblicos. Eles também são um excelente recurso para aqueles que realizam seus cultos a Yahweh sozinhos em seus lares. Para ouvir os programas transmitidos anteriormente, visite nosso website no www.worldlastchance.com/português. Clique no ícone Rádio WLC exibido em nossa página inicial. Em seus ensinamentos e parábolas, o Salvador não deu sinais dos tempos para que eles fossem reconhecidos como tais. Em vez disso, a essência de sua mensagem era de vigiar sem cessar. Junte-se a nós novamente amanhã para uma outra mensagem repleta de verdades, ao explorarmos vários tópicos que apontam para o retorno do Salvador e de como viver e estar constantemente preparado para recebê-lo de braços abertos quando ele vier. Rádio WLC, ensinando e preparando corações para o retorno iminente de Cristo.